Edmundo González, o recém-eleito presidente da Venezuela, chegou à Argentina sob um forte esquema de segurança. Enquanto isso, Nicolás Maduro, em um ato de desespero, colocou uma recompensa de $100 mil por sua captura. O cenário geopolítico da América do Sul está em ebulição, e cada movimento político pode alterar significativamente o curso da história. A Argentina, liderada por Javier Milei, acolheu González, oferecendo proteção até a sua partida para assumir a presidência venezuelana. Milei convocou os venezuelanos residentes da Argentina para um grande encontro na Casa Rosada, onde ele e González traçaram estratégias para a transição de poder. Simultaneamente, uma coalizão internacional composta por potências como Estados Unidos e União Europeia intensifica seus esforços para desestabilizar o regime de Maduro e apoiar a chegada de González ao poder. Mas qual impacto essa coalizão pode ter na dinâmica política da América do Sul? Será que esse apoio externo trará a estabilidade necessária ou desencadeará novas tensões na região? Fala, bisurado, tranquilo? Se não for te incomodar, já dá aquela moral patrocinando esse vídeo com o seu like e a sua inscrição. E o que você acha de se tornar membro aqui do canal e ter o seu nome ou o nome da sua empresa aparecendo aqui nos vídeos? Aqui embaixo no botão Seja Membro, você confere todos os benefícios. Dá uma olhadinha lá. A mobilização internacional e o papel das potências. A mobilização contra Maduro ganhou força nos últimos meses. A Espanha, através de sua força aérea, desempenha um papel central no transporte seguro e na escolta pessoal de González. Paralelamente, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lidera um esforço financeiro cibernético, utilizando transações em Bitcoin para captar agentes dentro da Venezuela e desestabilizar o regime por dentro. Essas ações foram orquestradas após um encontro entre Bukele e Erik Prince, estrategista militar e mercenário conhecido por suas operações em zonas de conflito. O Parlamento Europeu também intensificou seu apoio, reconhecendo oficialmente González como o presidente legítimo da Venezuela e isolando ainda mais o regime chavista. Esse isolamento reflete uma mudança significativa no equilíbrio de forças na região, com uma crescente união internacional contra o governo de Maduro. Porém, o apoio externo é um tema controverso, pois alguns analistas apontam que a ingerência de potências pode agravar as tensões e fomentar novos conflitos. O cenário interno na Venezuela: repressão e esperança. Dentro da Venezuela, a realidade é sombria. O regime de Maduro mantém a repressão brutal contra os opositores, enquanto a população enfrenta fome, miséria e um colapso econômico sem precedentes. Imagens de crianças desnutridas e filas intermináveis para conseguir alimentos básicos têm chocado o mundo, reforçando o apelo por mudanças. Apesar das dificuldades, a esperança começa a crescer à medida que a data da posse de González se aproxima. Milhões de venezuelanos enxergam nele a possibilidade de uma nova era. Enquanto isso, Maduro tenta ocultar a gravidade da crise humanitária, mas sua posição enfraquece a cada dia. Em contraste, países como Uruguai e Chile já se posicionaram publicamente a favor da transição democrática liderada por González, oferecendo apoio humanitário e diplomático. Este alinhamento reflete o desejo de reconstruir a estabilidade na América do Sul, afastando-se de regimes autoritários. No entanto, a Venezuela também enfrenta desafios internos com grupos paramilitares, que permanecem leais ao regime chavista. Esses grupos, armados e treinados por anos, podem se tornar uma ameaça à transição de poder, prolongando a instabilidade. O combate a essas forças exige não apenas esforços políticos, mas também uma reconstrução significativa da segurança interna do país. A reunião histórica na Casa Rosada e o apoio dos marines. No dia 4 de janeiro de 2025, um momento histórico ocorreu na Casa Rosada. Edmundo González e Javier Milei se encontraram para definir os passos finais antes do retorno de González à Venezuela. Milei também incentivou a participação dos venezuelanos residentes na Argentina nesse evento, que promete ser um marco na luta contra o chavismo.
Enquanto isso, os Estados Unidos moldam estratégias militares e políticas para assegurar o fim do regime de Maduro. Sob a liderança de Donald Trump, os Marines foram mobilizados para garantir a proteção de González. Reconhecido por sua capacidade de operar em cenários diversos, os Marines representam um compromisso norte-americano com a luta contra regimes autoritários na América Latina. Mas a presença militar estrangeira na região não é isenta de críticas. Embora muitos vejam a mobilização como um esforço para restaurar a democracia, outros argumentam que essa interferência pode ser usada como pretexto para expandir a influência americana sobre a América do Sul, reacendendo debates sobre soberania nacional. Além disso, líderes regionais contrários ao apoio internacional, como o presidente de Cuba, reforçam suas alianças com Maduro. O envio de conselheiros militares cubanos à Venezuela é um exemplo de como o regime chavista ainda mantém laços estratégicos para tentar sobreviver. Maduro e as ameaças ao Brasil. Maduro, em sua tentativa de intimidação em outubro de 2024, chegou a ameaçar o Brasil diretamente, posicionando snipers ao redor da embaixada argentina em Caracas e sugerindo tomar a cidade fronteiriça de Pacaraima, enquanto Lula ainda não dava sua posição ao lado de Maduro. Essas ações geraram um alerta sobre os riscos que o regime de Maduro ainda representa para a estabilidade regional. Porém, agora em janeiro de 2025, o presidente Lula reconheceu a vitória de Maduro nas eleições venezuelanas. Essa decisão está gerando fortes debates nas redes sociais. Mesmo sem provas concretas que legitimem a vitória de Maduro, a posição de Lula se torna um divisor de águas no cenário regional. A conexão entre o governo brasileiro e o chavismo, embora negada no passado, agora se apresenta de forma mais evidente. Esse alinhamento também levanta questões sobre o futuro da diplomacia brasileira na América do Sul, que pode enfrentar dificuldades em sustentar parcerias com nações contrárias ao chavismo, inclusive sanções dos Estados Unidos. A neutralidade aparente do Brasil em crises regionais está sendo posta em xeque. Contudo, o cerco econômico e diplomático contra o regime venezuelano começa a surgir efeitos. Relatórios apontam que os índices de deserção entre membros das Forças Armadas venezuelanas estão em alta. Muitos soldados sem condições adequadas de subsistência optam por cruzar as fronteiras para países vizinhos, enfraquecendo o aparato repressivo de Maduro. A pressão internacional, somada às sanções econômicas, também está afetando a capacidade do regime de manter sua máquina de propaganda. Apesar disso, Maduro ainda possui recursos e aliados estratégicos, como Rússia e China, que fornecem apoio financeiro e tecnológico para prolongar sua governança. Edmundo González carrega em seus ombros a esperança de milhões de venezuelanos que sonham com uma nova era de liberdade e democracia. No entanto, o caminho para a transição de poder está repleto de desafios, tanto internos quanto externos, que podem redefinir o futuro de toda a América Latina. Agora, mais do que nunca, o destino da Venezuela está sob os olhos atentos do mundo. O sucesso ou o fracasso da transição de poder não apenas moldará o futuro do país, mas também determinará o papel da América Latina como um bloco de influência no cenário geopolítico global. Muito preocupante o rumo que essa situação pode tomar, e só nos resta aguardar para ver o que vai acontecer. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que González realmente deve assumir o poder na força bruta? Ou devemos acreditar em Maduro e deixar ele continuar comandando? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa saber dessa informação. E enquanto isso, a OTAN enxerga o Canadá como um problema, já que o país prefere priorizar pautas de gênero ao invés de assuntos relacionados à defesa nacional. E esse assunto você confere assistindo a esse vídeo aqui. Ajude o canal patrocinando esse vídeo com o seu like e a sua inscrição. Considere se tornar membro e tenha o seu nome ou o nome da sua empresa aparecendo aqui nos nossos vídeos. Confira todos os benefícios clicando no botão aqui embaixo. Seja membro. Eu sou Iago Fogaça, esse é o canal Tá Sabendo Agora. Muito obrigado por assistir e valeu!